tarde tranquila, um menino tá tendo aula com a sua professora particular. Seu nome é Jim. Enquanto isso, na TV, todos estão especulando sobre o desaparecimento repentino de mais de 4 jovens do mesmo bairro. A polícia ainda não tem grandes informações, mas sabemos que são 4 meninas. E no meio das notícias, sua professora desliga a televisão e fala pro Jim voltar a estudar. Um tempo se passa e o pai de Jim aparece com uma mala indo para uma viagem de negócios. Ele se despede e sai de casa. A questão é que, por mais que seja uma cena simples, a gente sente que tem alguma coisa prestes a dar errado. Assim que o pai sai, sua professora pergunta pro Jim: seu pai costuma viajar muito, né? Você fica muito tempo sozinho, já que você perdeu a sua mãe? A gente tem a informação que a sua mãe já se foi há 15 anos atrás. Só que o Jim, ele responde com outra pergunta e uma pergunta bem esquisita. Ele fala 4 datas diferentes e pergunta para a professora se ela sabe o que isso significa. Ela olha para ele, não entende muito bem, e aí ele pede para ir no banheiro. Lá nos é mostrado um quadro. Ele move esse quadro, e atrás desse quadro tem literalmente um martelo gigante. A cena corta e mostra o que o Jim fez com a professora. As 4 datas que o Jim falou anteriormente foram datas de viagem que seu pai fez, mas ao mesmo tempo são datas exatas do desaparecimento das 4 pessoas do seu bairro. Mas saiba, essa obra é diferente de tudo que você já leu. Agora, passando para os tempos atuais, nos é mostrado como é que é a vida de Jim na escola, e obviamente ele sofre um bullying muito pesado. Seu apelido é Olho de Vidro. Devido a um acidente que ele sofreu quando era criança, ele perdeu um olho, o seu coração só funciona com a ajuda de aparelhos, ele usa pino nas juntas para conseguir se mover, ou seja, ele é uma pessoa muito frágil. E o maior valentão da sua escola é o Manny. Mas, por incrível que pareça, o Jim sabe que ele não é a maior ameaça, e sim o Park. O Park não é tão diferente do Jim, levando em consideração que ele também sofre um bullying pesado do Manny e dos outros meninos. E o porquê do Jim enxergar ele como uma grande ameaça é porque ele desconta sempre no Jim. É o único menino que é mais fraco que ele, e quando ele desconta, ele pega muito pesado. Então, num belo dia, após o Park ter sido humilhado na frente do Jim, ele espera um tempo e na saída da escola, ele vai em direção ao Jim e começa a bater nele. Nossa, mas ele bate muito no menino. Na cabeça do Park, o Jim deve ter achado muito engraçado ver o menino sendo humilhado pelos valentões. Então ele vai lá e espanca ele literalmente quase até a morte. Só que no finalzinho, uma pessoa conseguiu salvar o Jim. Então a cena corta e mostra ele acordando no hospital. Na sala, só tem o seu professor de educação física e uma menina. Essa menina foi quem salvou ele. Seu nome é Kyun, e ela fala que ela não chegou a contar para o professor de educação física o que exatamente aconteceu para não preocupar ninguém. Em contrapartida, o professor de educação física fala pro Jim que seu pai já está chegando. E nesse momento, o rosto do menino muda por completo. Ele olha diretamente para Kyun e fala para ela sair dali. E ela pergunta, mas por quê? E ele só grita, sai daqui! Nos é mostrado um flashback da professora de inglês dele lá do início do capítulo e mostra o exato momento que ele vai bater com aquele martelão nela. A questão é, aquele martelo, ele tá enrolado com uma faixa, o que parece que é para amenizar o dano de impacto, então não parece que é para tirar a vida de alguém. Em contrapartida, nos é explicado que o pai de Jim é um CEO de uma grande empresa. Ele é um homem muito rico, mas um homem muito bondoso. Ele doa para ONGs, ele ajuda pessoas, ele é sempre muito simpático com todo mundo. Só que a questão é, o Jim odeia o pai dele. O Jim sente nojo do pai dele. E voltando pro flashback, o Jim, depois de ter golpeado sua professora de inglês na cabeça, ele começa a arrastar o corpo na direção de um armário. Ele empurra esse armário e ali a gente vê que tem literalmente uma porta. E quem tava dentro dessa porta era o pai do Jim. Ele é um monstro incontrolável. Ele é um maníaco. Ele pega o corpo da professora de inglês, põe pra dentro e manda o Jim arrumar toda a bagunça. A gente vê claramente que o Jim sofre fazendo isso. Ele não gosta de ajudar o seu pai. Então por que ele ajuda? A primeira vez que ele presenciou seu pai fazendo alguma atrocidade dessas, ele era uma criancinha ainda. Ele ficou completamente horrorizado vendo a cena do seu pai arrastando um corpo de uma mulher pelo chão. Em contrapartida, o seu pai ficava incentivando ele, falando, vem filho, me ajuda, use sua força. Então Jim, como uma criança assustada, perguntou, por que você tá fazendo isso? E nesse momento, ele vê que o pai dele olha pra ele com desprezo. Ele sente que se ele não for útil, ele também vai acabar igual aquela mulher. Então ele precisou atuar e fazer o seu pai acreditar que ele gosta de fazer a mesma coisa que o pai dele. O Jim já faz isso há anos, isso o corrompe há anos. E aí você deve estar pensando, por que ele nunca tentou fazer nada contra o pai? Por que ele nunca tentou se livrar disso? Eu já te conto, mas antes, por favor, deixa o seu like no vídeo se você tá gostando. Se você assistiu até aqui, você tá minimamente interessado. Então deixa o seu like, deixa um comentário pra me ajudar, se inscreve no canal. Inclusive, estamos com a meta de chegar a 6 mil inscritos. Estamos já com um pouco mais de 5 mil, então assim, por favor, me ajudem, vocês são incríveis, amo vocês. Continue com o vídeo e muito obrigado por tudo.
O pai do Jim, além de ser um maníaco, ele é muito meticuloso, ele é muito inteligente. E além disso, ele também é muito paranoico, ou seja, ele não bebe uma latinha de refrigerante em casa, sem conferir a lata toda por completo, porque ele acha que o filho dele pode acabar querendo envenená-lo no futuro. Ele tá sempre observando o Jim, inclusive ele não deixa o Jim fazer exercício físico. Além dele já ter todos os problemas de saúde que ele tem, com o coração não funcionando direito, um olho de vidro, ele ainda não pode fazer exercício porque o pai dele teme que ele fique forte e caso ele fique forte acaba se tornando uma ameaça. Ou seja, o Jim não tem muita saída. Mas agora, voltando para os tempos atuais, o seu pai chega no hospital e o Jim finge estar dormindo. Mas o pai dele, ele sabe que o Jim não está dormindo, então ele chega bem pertinho do Jim e ele pega uma folha de papel. Essa folha de papel estava num poste perto da casa do Jim. Nesse papel estava escrito que estavam procurando professores de inglês particular, ou seja, a professora dele lá do início do capítulo foi achada dessa forma. E ele não querendo que isso acontecesse com outra pessoa, ele foi lá e tirou o papel e jogou no lixo. O problema é que o seu pai ele é tão paranoico que ele confere as lixeiras todo dia. Então ele achou esse papel e chegou pro Jim e perguntou: "Foi você que tirou esse papel do poste?" E é claro que se o Jim responder que sim, alguma coisa ruim vai acontecer. Então ele responde: "Eu não, pai." E consegue desconversar. Só que aí em seguida o seu pai pergunta: "E aí, já tem alguém em mente, filho?" Aí ele fala: "Ah, eu acho que não." Aí ele fala: "Bora, eu sei que você tem alguém em mente." E aí o Jim fala: "Ah, tem o Manny." Aí ele: Não, um homem não, eu quero uma menina. Você tem alguma menina em mente?" E é claro que a primeira pessoa que o Jim pensa é a Ki-un, mas ele fala: "Não, eu não tenho." Aí o pai dele fala: "Engraçado, porque quando eu tava vindo aqui pro seu quarto pra te visitar, meu filho querido, eu acabei me encontrando com alguém. E ela tava usando uniforme escolar. Você sabe quem é? Ela por acaso não é a menina que foi transferida pra sua escola não, né?" Aí ele fala: não é ela não." O problema é que o pai do Jim já tá obcecado pela menina, não tem nem o que ele possa fazer. Por mais que o Jim tenha tentado desconversar, não tem como, ele já tá no foco. Então ele fala que no dia seguinte é pro Jim ir pra escola, encontrar essa menina e levar pro pai dele. O cara é tão doente que já sabe a altura exata da menina, o cabelo, a roupa, até mesmo um chaveiro que tava na mochila dela. Então ele fala pro Jim que vai ter que voltar pro trabalho agora e que caso ele precise de dinheiro é só mandar uma mensagem. A gente vê que o Jim é usado desde criancinha como isca pra atrair mulheres pro pai dele. Então quando era criancinha ele já fingiu estar perdido pra uma menina ajudar ele e logo em seguida encontrar o pai. Seu pai também já usou muito o Jim pra fugir da polícia, afinal de contas, que policial que vai desconfiar de um pai que tá com uma criança pequena? Cortando a cena novamente, agora nos tempos atuais, o Jim tá na sua escola e lá ele é chamado pelo Manny, o valentão do lugar. O Manny chamou o Jim pra esclarecer aquela briga/treta que ele teve com o parque. E achando que o Jim fosse dedurar o parque, ser um X9, digamos assim, o Jim olha pro parque, vê que ele tá em apuros e fala assim: "Olha, mano, não aconteceu nada." E aí o Manny se surpreende, porque ele não esperava isso de um cara que é fracassado. Então ele meio que admirou isso nele, sabe? Então o Manny e os seus capangas começam a bater no parque na frente do Jim. E quando o Manny olha, ele vê que o Jim tá com uma cara de prazer, ele tá gostando de ver aquilo. E aí o Manny só começa a ter mais admiração pelo garoto. E mudando de cena novamente, o Jim tá conversando com a Ki-un e pedindo desculpa pelo evento que aconteceu lá no hospital. E no meio da conversa, a Ki-un percebe que aparentemente o Jim tem problema com seu pai. E isso irrita ela e fala pra ele aproveitar o pai que ele tem porque ela já não tem mais o dela. Essa frase até faria um pouco de sentido se o pai do Jim não fosse um completo doente. Hoje em dia, a Ki-un vive somente com seu avô. E ela cuida dele porque ele tem uma certa demência. E ela tendo que se manter sozinha, além de cuidar do seu avô e sustentar o seu avô, ela também tem várias dívidas com agiotas deixadas pela família dela. E o que acontece é que devido à grana que ela deve, e é muito dinheiro, ela acaba tendo que vender o próprio corpo. A conversa acaba e voltando pra casa, quem vai de encontro ao Jim é o Manny. Ele fala que o pai do Jim é dono de uma corporação que é concorrente direta do próprio pai do Manny. Ele fala que ele quer conversar um pouquinho sobre os negócios, mas que tá indo pra um treino. Então pede pro Jim acompanhar ele, e aí eles vão começar a conversar. O Jim começa a ver que no meio do treino, o Manny, ele é muito forte fisicamente. Ele literalmente parece que tá no topo da cadeia alimentar. E isso é exatamente tudo que o Jim queria ser. Ele queria ser forte fisicamente. O problema é que ele é impossibilitado, de certa forma. Então no final do treino, indo embora pra casa, o Jim, antes de se despedir do Manny, ele pede pro Manny ensinar ele a lutar. Ele quer poder se defender também. Mas o Manny já põe ele no lugarzinho dele, falando que eles não são amigos e que eles só estavam conversando sobre negócios e que não é pra ele achar que a vida é assim. Então ele começa a xingar ele de lixo, de verme e fala pra ele se ajoelhar na frente do Manny. Só que o Jim, ele não é fraco, ele não se ajoelha, ele continua encarando o Manny, só que ele encara com uma cara que parece que literalmente ele vai matar o Manny.
e, consequentemente, isso agrada a ele. Então o Manny fala, cara, você realmente tem coragem, né? Tudo bem, vou ver o que eu faço por você. Do outro lado, o pai dele tá fazendo mais uma vítima. Só que a gente vê que ele só vai atrás de mulheres que ele acha que são parecidas com a mãe do Jim, que já faleceu. Mas a questão é que ele não consegue tirar a Kyun da cabeça. É ela que ele quer. E nesse momento, a Kyun tá numa casa de swing. Ela tá conversando com um cliente e ela tá claramente desconfortável. É claro que ela não queria estar tendo que vender o corpo, mas ela precisa fazer isso. E o cara vai, coloca a mão na perna dela e ela sente vontade de vomitar. Ela acha que não vai aguentar mais por muito tempo. Em contrapartida, quem tá chegando na recepção da casa de swing é o Manny, e ele trouxe o Jim. Segundo ele trouxe o Jim pra fazer ele virar um homem de verdade. O Jim não entende o que é aquele lugar, ele não sabe onde ele tá, ele não entende nada daquilo. Inclusive, o Jim nunca viu coisas para maiores, digamos assim, porque a internet dele é limitada e ele também não tem tempo pra pensar nisso. Então ele não tá realmente entendendo o que tá acontecendo. O Manny sai dali com uma das mulheres e fala pro Jim se divertir. O Jim, não sabendo o que é pra fazer ali, ele começa a andar pelo lugar e ver o que tem pra fazer. Enquanto isso, a Kyun ainda tá com aquele mesmo cara. Só que aquele cara começa a extrapolar um pouco e põe a mão no peito dela, o que é o limite, é a gota d'água. E por impulso, ela acaba dando um tapa na cara dele, o que deixa ele muito bravo. Ele pega ela ali mesmo e começa a bater na frente de todo mundo. Ele vai levá-la lá pra fora pra continuar batendo nela. Só que nisso, o Jim se depara com ela. Ele vê que ela tá claramente machucada e assustada, e o cara ignora o Jim e continua batendo nela na frente do Jim. E amigos, como eu disse, o Jim pode ser frágil fisicamente, ele pode ser fraco, pode ter um corpo mais machucado. O problema, mano, é que ele não é covarde, ele é corajoso. Então ele vai lá, se posiciona diretamente e dá um socão na cara desse desgraçado. Mas, como eu disse, ele era frágil, então ele deu esse socão e apanhou muito depois. Mas o cara não esperava que o Jim estaria com o Manny, então o Manny ele aparece depois disso tudo, vê que o Jim tá apanhando e, mano, literalmente quase tira a vida desse cara. O Manny, ele é muito forte, eu gosto muito dele. E depois desse acontecimento todo, a cena corta e mostra o Jim e a Kyun conversando à beira de um lago. Lá ela conta toda a história pra ele, explica o que ela tem que fazer por conta da dívida dela, e o Jim fica impressionado com tudo isso e até se oferece pra tentar pagar a dívida, que é mais de 111 mil reais, é muita coisa assim, muito dinheiro. Ela, não acreditando que ele conseguiria pagar, ela achou fofo, deu uma risadinha, mas falou que ela vai conseguir se virar. No dia seguinte, ela acha uma vaga de emprego num estabelecimento. A Kyun entra na loja e começa a dar uma olhada pelo lugar. Só que nisso a gente vê que tem um carro se aproximando também. Um homem sai do carro e é o pai do Jim. Ele também tá prestes a entrar na mesma loja. E fica um momento de tensão que é por muito pouco que eles acabam não se vendo. Então a Kyun chega pro atendente de lá e fala que quer se candidatar pra trabalhar ali também. Só que nisso, o pai do Jim começa a ouvir. Afinal de contas, era uma voz feminina ali. Só que ele não repara muito na conversa, até que chega o Manny no estabelecimento também. E ele se dá de cara com a Kyun e fala, olha, se não é menina transferida que se mete em encrenca. E o pai do Jim escutou, menina transferida? E logo já associou a Kyun. Ele tenta dar uma olhada mais de perto, só que nisso a Kyun já saiu do estabelecimento e só tem o Manny ali na frente. Ele vai terminar de pagar as coisas, só que nisso ele se depara com o Manny e fala, nossa, você vai comprar um cigarro sendo tão novo? Hahaha. A questão é que o Manny não leva isso muito na brincadeira e quase acaba mal a situação ali. Mas ele olha, deixa o cara em paz e fala, olha, toma cuidado por aí, ô velhote. A questão principal dessa cena é que o pai do Jim não ligou pro Manny. A questão é, ele achou um telefone naquela loja com a foto de um velho. Ele olhou e falou, bom, vou dar uma investigada nesse telefone depois. Ele vai pro seu escritório, volta a trabalhar, e no seu escritório ele começa a mexer no telefone, até que ele acha uma foto da Kyun. Ele descobriu que o telefone é simplesmente da Kyun, e mano, a risada que ele dá, a cena, por si só, é muito perturbadora. E ele tá mais perto do que nunca pra tentar capturar a Kyun. Mas, mano, vocês vão ver o Jin saindo de um personagem fraco e frágil pra alguém completamente corajoso, muito inteligente e que vai enfrentar o pai dele a qualquer custo porque ele tem que proteger a menina que ele gosta. E se você acha que o plot twist já foi, que você já viu tudo que tinha pra ver, mano, você não sabe de nada. Vai acontecer cada coisa que você vai ficar embasbacado. Então, se você quiser que eu traga mais capítulo, por favor, deixa aqui no comentário. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui e lembrem-se, sejam gentis e o resto, mano, o resto aqui se foda.